Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Érica Aquino e a partir de agora eu faço parte do time da Rede. E hoje eu vim aqui começar nosso segundo Red Talk com o Paulo Bonato e mais um convidado chamado Alexandre Conte. Espero que vocês gostem, curtam e aproveitem ao máximo essas experiências, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para a gente. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, o pessoal da Brade, bem-vindos os meus amigos, meus colegas da pós da PUC, toda a comunidade da Red Hook, tá? Hoje nós temos um convidado muito importante, um colega meu, Alexandre Conte, mestre em estratégias de marketing e comunicação, em comportamento do consumidor, tá? Também é gerente de marketing aqui da TOTUS Curitiba, tem mais de 20 anos no mercado trabalhando com internet, e também é professor de pós-graduação de várias faculdades aqui de Curitiba, tá? Só para eu inserir vocês um pouquinho aqui, antes do Alexandre se apresentar, só para falar um pouco da importância dessa live, tá? A TOTUS hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil, tá? Ela investe pesadamente em pesquisa, então qualquer análise de cenário que você vai fazer, é sempre importante você estar olhando para ver para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo. O Alexandre é um cara de mercado, então ele está em contato com várias empresas, então é por isso que ele está aqui hoje, tá? Para conversar com a gente sobre cultura organizacional, sabe? Sobre também algumas questões de marketing e tecnologia também. Por favor, Alexandre, se apresente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Red Hook, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês do outro lado da telinha, né? Muitas vezes estou do outro lado assistindo, consumindo, me alimentando e poder contribuir um pouquinho com essa comunidade enorme e calorosa que são os nossos hooks aqui. É muito gratificante, tá? Obrigado pelo convite. Você já me fez uma apresentação legal aí, né? Eu sou gestor de marketing, eu venho desse mundo de comunicação, de internet, de TI, quando o nome de TI não era tão glamuroso, a gente chamava de processamento de dados na época, né? Fiz processamento de dados ainda no século passado, e literalmente a internet era mato, né? Mas muitos dos conceitos que a gente com dificuldade tentava implantar lá atrás, ou eram concebidos ali na década de 80, 90, hoje são terça-feira para nós aqui, né? Então a gente fazer uma videoconferência ao vivo numa terça-feira é comum, né? Isso há 20 anos atrás era uma coisa de outro mundo, nossa, vai ser fantástico fazer isso, né? Então, essa jornada ao longo desse tempo, vendo tantas mudanças e podendo vivenciar muitas delas, acho que dá um calo profissional que é o que a gente tenta colocar muitas vezes para os alunos em sala de aula. Então, como você falou, eu sou gestor de marketing, eu sou professor, sou palestrante, sou podcaster também, e eu tenho aí um desafio de carreira que salva a proporção, obviamente, né? Não sou um Leonardo da Vinci, mas existe um termo para definir o que Leonardo da Vinci foi, que era um polímata, né? Então, assim, um profissional de várias áreas. E quebrando aí uma primeira crença limitante, dá para a gente ser mais de uma coisa, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e ser bom nisso. Só que dá trabalho, tem que estudar, tem que se dedicar e tem que ter horas aí deliberadas em cima das atividades, né? Uhum. Obrigado pelo convite, Paulo. Vamos debater bastante hoje. Não, obrigado você, Alexandre. Até você falou um pouco antes da internet, tudo era mato, só para a gente fazer uma brincadeira. Estava comentando contigo que em 2008, naquela primeira crise do mercado imobiliário americano, né, eu trabalhei numa empresa que estava com uma certa dificuldade, porque dependia muito de um segmento só de mercado, e a estratégia dela foi diversificar, né? E para isso ela segmentou o mercado, ela fez análise de cliente, ela escolheu produtos, ela escolheu vendedores, e, cara, zero digital. 100% em planilha de Excel, nossos bancos de dados eram revistas, eram associações, tá? Então, como eu te falei, era zero digital, mas eu sentia que tinha muito de inovação, tá? Então, zero ferramentas e muita informação, muita inovação. E eu tenho ainda na minha cabeça, até hoje, quando alguém me pergunta a diferença de marketing, comunicação, definição,
eu tenho para mim que isso é marketing, sabe? É o por trás da cortina, é a parte que não é tão bonita, sabe? É aquele trabalho muito... Eu ouvi você falando uma vez em aula que era muito parecido com o trabalho de contabilidade, né? Então, eu ainda gosto muito dessa definição, sabe, Alexandre? E vejo assim, a própria definição de marketing é uma coisa que também vem mudando, né? Quando eu estudei marketing, quando eu fiz pós-graduação lá em 2006, a definição que a gente estudava da American Marketing Association era como uma ciência voltada para atender desejos e satisfações de clientes. Ponto. Era isso. Uhum. Isso 15 anos atrás, né? Uhum. Hoje, desde 2013, né, a definição de marketing já traz um conceito mais amplo, envolvendo partes que estejam dispostas a fazer uma troca de valor. E aí ele fala entre clientes, entre empresas, parceiros e sociedade em geral. Ou seja, a percepção de valor ela precisa existir, tem que estar em ambos os lados para que tenha uma transação de valor. E a gente não está deixando de lado o meio ambiente. O ambiente social, o ambiente ecológico, aonde as empresas estão inseridas. Porque assim como a empresa impacta no seu meio, o meio impacta a empresa. Então, hoje a gente fala muito de ESG, né? Tá aí a grande sigla do mercado financeiro que vem puxando, que vem puxando aí alguns investimentos e uma atenção muito importante para essas áreas, está já dentro de um conceito mais atualizado, mais inovador de marketing, que não ficou para trás, né? Então, o mercado muda, as pessoas mudam e o marketing vem mudando junto. É verdade. Mas veja, como eu até comentei contigo, eu vi ainda, mesmo assim, que tinha inovação ali, que era uma cultura da empresa, né? Que as pessoas ali estavam, a seu modo, procurando resolver problemas. E que inovação é um pouco isso, né? A gente, no dia a dia, a gente está buscando novidades, tanto que logo em seguida a gente implementou CRM, enfim, e BI, e a coisa seguiu. Mas e quando não tem essa cultura de inovação? Né? Como é que eu trago isso para dentro da empresa? Como é que eu crio esse hábito, essa disciplina dentro de uma empresa? Vamos fazer uma escadinha, né, Paulo? Acho que assim, a cultura de inovação, ela vem sendo perseguida há muito tempo, não é de hoje, não é novidade, né? É inovação, mas não é novo, né? Isso vem há muito tempo. Porém, nos últimos anos, isso ficou muito mais evidente, principalmente com a pandemia, que tornou transformação digital, inovação, as palavras bonitas dos slides de palestra, e em realidade de cotidiano dentro das empresas. Ou você inova, ou você se adapta, ou você se digitaliza, ou você está fora do jogo, né? E, infelizmente, muitos players não conseguiram se adaptar na velocidade do mercado, né? Seja com pandemia ou não, a gente viu aí alguns movimentos de veículos de imprensa que quebraram, que não conseguiram se estruturar num novo formato. A gente viu próprios veículos de imprensa que conseguiram se adaptar muito bem dentro de um tempo hábil, apesar das dificuldades, e se reposicionar. Isso vale para nós como profissional, como carreira, né? Mas talvez antes da gente olhar para a inovação, para a cultura de inovação, a gente tem que ter um foco na estratégia. Seja ela de marketing, seja ela ampla do negócio, da empresa, ou mesmo da minha carreira profissional, né? Eu tenho que ter uma definição e uma consciência estratégica muito bem estruturada. E aí é o que aconteceu na empresa que você vivenciou lá em 2008. Não tinha ferramenta, mas estava inovando, estava buscando formas de performar. Porque o que importa no final do dia é o resultado. Exato. Como você vai construir esse resultado, isso é tática. Pode ser digital, pode ser presencial, pode ser offline, aí você vai dar um nome bonito qualquer, mas no final do dia você tem que entregar o resultado. É verdade, a gente pensa muito em inovação em um novo produto, um novo negócio, a gente fecha o olho, a gente vê uma Netflix, né, uma Amazon, e a gente esquece que tem várias formas de inovação, né, vários tipos diferentes de inovação. Então, a inovação também é o nosso dia a dia, também é cultura, né? Deixa eu te dar um exemplo, aproveitando o gancho que você falou aí de Amazon, né? A Amazon fez uma grande inovação quando, lá em 94, ela veio e trouxe livro para vender na internet. Isso era novo, poucas empresas que faziam isso. Foi uma primeira inovação. Mas simplesmente ter um e-commerce, ter uma venda pela internet, era novo de uma certa forma, era inovador, mas também não era radical, né? Não era disruptivo.
Agora, um conceito que foi criado lá atrás, e obviamente nesses 20 e poucos anos foram desenvolvidos, é aquela coisa da sugestão. Olha, se você está olhando esse livro, quem comprou esse livro também comprou esse, ou navegou nessa página. Dá uma olhada que provavelmente existe uma correlação de interesse. O que antes a gente fazia na mão, né, no cálculo estatístico ali de correlação, a Amazon começou a colocar isso dentro de uma automação e fazer um atendimento individualizado cliente a cliente. E aí, anos se passaram, e a Amazon, depois de dominar o mercado, não só de livraria, né, o mercado de livros, mas de vários outros mercados, mas ela vem nos Estados Unidos e monta lojas físicas. Quando, assim, todo mundo foi para a internet, ela praticamente destruiu a principal livraria que existia nos Estados Unidos, que era a Barnes & Nobles. Tem acho que 3 ou 4 lojas ali icônicas. É meio blockbuster, assim, é nostálgico, né? É, só para dizer que ainda está lá de pé, mas de longe deixou de ser o império que era. Só que ela vem para o mercado presencial, mercado físico, loja, varejo, e ela vem ressignificando. Olha, eu trago na prateleira todos os livros com a face voltada para o cliente. Ah, mas isso não vai permitir que você tenha um grande número de livros na livraria. Ocupa muito espaço. Ok, eu tenho o site para me dar o background. Eu vou colocar na loja o que mais gira, o que mais me dá resultado. E o que está lá? Se você gostou desse, você vai amar esses outros 3 livros aqui. A mesma técnica, a mesma tecnologia, vamos chamar assim, de recomendação, baseada em dados, né? Só que no ambiente físico. Ou seja, não tem digital ali, mas o conceito está lá. Né? Então, é muito mais um mindset, a cultura do digital. E aí não importa se é físico, se é digital, se é presencial, se é remoto, se é ao vivo, se é gravado. Né? Essas barreiras vão caindo com o tempo. É verdade, porque a gente ainda tem muitos mercados que são mais tradicionais, né? Por exemplo, eu trabalho na indústria, a indústria é tradicionalmente muito conservadora, né? E também a gente tem muitos negócios que são negócios de família, né? Então a gente tem ali o restaurante, a gente tem, enfim, uma série de mercados que eles não são digitais. Então é muito fácil você inovar no digital, mas e num negócio que ele é tradicional, né? Aí é um pouquinho mais difícil, acredito eu. Sim, e é mais difícil talvez não pelos processos, mas pela própria cultura que você comentou. Pelas pessoas, né? E hoje na administração, o conceito que está muito em alta é justamente a ambidestria da gestão. Como que eu conduzo um negócio tradicional, muitas vezes centenário? Cara, nós estamos vivendo uma crise hoje, mas a minha empresa já passou por dezenas de grandes crises, maiores do que essa, e está de pé. Só que, ao mesmo tempo, existe um universo de oportunidades que a crise nos oferece, que você vai virar as costas. E se essa crise em especial minar o teu negócio principal e aqui for o ponto final? E aí você vê empresas como o Klabin, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, super tradicional, indústria de papel e celulose. Puxa, mas dá para inovar nesse tipo de mercado? Dá. Hoje eles têm um site, tem uma spin-off da Klabin, que é um e-commerce que vende embalagem em baixa quantidade para lojistas de e-commerce, principalmente para quem está iniciando. E depois para quem tem volume também. Mas será que isso aqui é uma receita importante para o tamanho da Klabin, que vende bobinas, né, e bobinas de papel? Sim, é um outro negócio, é um spin-off, é uma outra startup que nasceu ali, que vem crescendo, que vem alimentando, porque existe uma oportunidade no mercado com a grande crescente do número de lojistas. A força do e-commerce, mesmo antes da pandemia, já vinha crescendo 2 dígitos. Oportunidade de mercado, por que eu vou ficar de fora? Porque se eu vou vender o papel base, se eu posso vender a embalagem pronta com muito mais valor agregado e numa quantidade fracionada. Né? Então, é uma bifurcação que as empresas hoje, principalmente as empresas mais tradicionais e não necessariamente familiar, vivem hoje esse dilema. Puxa, continuamos com o que a gente sempre fez, vamos fazer algo novo, mas isso aqui vai despender um investimento, pode ser que não dê certo, mas pode ser uma grande oportunidade que pode ser um grande pivotar da empresa. Puxa, o tradicional ficou obsoleto e agora o negócio segue por aqui. É verdade. Mas precisa de coragem. É verdade. Até aproveitando, a gente estava falando da crise de 2008 e a gente está passando por uma agora, né? Só que essa é um pouquinho diferente. Ela trouxe o distanciamento social, o lockdown, e forçou a gente a ir para o digital para a gente sobreviver,
né? Só que o brasileiro médio, eu acho que a grande maioria das empresas também, eles não são tão digitais, né? Eles não têm essa cultura digital tão forte assim. Você trabalhando nessa área, quais foram as principais dificuldades que você enxergou? Até mesmo você comentou agora de implementar uma ferramenta digital, de uma transformação digital, mas eu vejo que as pessoas ainda pensam que isso é caro. Sim. Acho que assim, a principal resistência é comportamental, né? E a gente vai mudar o comportamento quando a gente encontrar uma justificativa, um benefício concreto, real, explícito, que me faça sair do meu modus operandi e experimentar algo novo. Então, isso vale para o consumidor, vale para o gestor, vale para a empresa, né? A minha mãe, né, hoje ela navega no celular, em WhatsApp, faz videochamada, isso para ela já é cotidiano. Isso não é novidade, né? Eu fazia conversas por Skype há 15, 20 anos atrás e, claro, com a dificuldade da internet, da banda, mas não na frequência e a facilidade com que a gente faz hoje, mas já estava lá. A minha mãe, ela passou a fazer videochamada quando ela teve um neto. Não é para falar comigo, é para falar com o neto. Ela quer ver o neto todo dia, ela me liga. Se ela não liga, eu ligo para ela para ver o neto, principalmente no isolamento social, né? Então, assim, existe um benefício maior do que a dor do aprendizado, que a dor do desconhecido. A gente vai se mover para buscar isso. Uma das maiores invenções da humanidade, uma máquina que eu adoro conversar, faz tempo que eu não vou no banco, tá? Mas é o caixa eletrônico. O caixa eletrônico é uma máquina inventada para cuspir dinheiro. Você vai lá, você cutuca ela te dá bom dia, gospe dinheiro e te agradece. O meu chefe me dá dinheiro todo mês, mas nem sempre ele me agradece. Às vezes tem cascudo também, porque, né, a gente pisa fora da linha. E as pessoas têm resistência com o caixa eletrônico. A gente vai no supermercado, a gente vê lojas com self-checkout, com todo aquele aparato tecnológico para agilizar o momento de fila, que é um gargalo, é um momento de dor de consumo. E você olha, tem 2 pessoas no self-checkout, tem 20 pessoas na fila. Por quê? Porque Deus o livre, vão achar que eu estou roubando, eu não sei mexer, vai apitar, vai aparecer alguém, vai passar vergonha. Acredite, ninguém está preocupado com isso. Mas a pessoa tem aquela pressão social de que, puxa, mas eu vou pegar aqui, se ninguém ver, vou me parar lá na frente achando que eu estou roubando alguma coisa. Até em algum momento ela se colocar à disposição de experimentar, ver como funciona, aprender, e aprender que é bom, descobrir que existe um benefício, aí ela adota, aí passa a ser rotina. E para as empresas, o que acontece? A gente tem aí uma abundância de ferramentas, a gente tem uma abundância de técnicas, né? Curso de marketing digital é o que mais tinha para vender no Instagram nos últimos 2 anos, né? O que é bom, porque populariza, democratiza o conhecimento. E a gente precisa muito disso, né? Obviamente com certo critério, porque tem cursos e cursos, tem conteúdos e conteúdos. Mas como tudo, para todos os conteúdos, para todas as áreas e mídias, você tem que ter filtros, tem que ter critério para selecionar o joio do trigo, né? É verdade. Mas o que acontece? A gente viveu aí uma grande escalada do uso do digital, porque o lojista que teve a porta do seu negócio fechada, ou era digital, ou não era. Quem tinha condição de investir, montar um e-commerce, divulgar, ótimo. Quem não teve tempo, não teve fôlego financeiro para fazer isso, se virou no chat do Instagram, foi para o WhatsApp, e ótimo. E a gente tem cases aí de Magalu, de Casas Bahia, na história do Me Chama no Zap, que funcionou muito bem. Então você tinha uma força de vendas bem treinada, que da noite para o dia não estava mais presencialmente na loja, foi para dentro de casa, mas mesmo de casa ele conseguiu atender alguns clientes que chegavam através de um sistema de distribuição de contatos, ia falando do produto, que ele já estava acostumado, ele já dominava, atendia, fazia o fechamento por ali, auxiliava o cliente. Houve um problema quando esse vendedor voltou para a loja e voltou a ter volume de vendas na loja, ou seja, ele tem que largar o celular para atender o cliente que apareceu na porta. E aí a gente tem alguns indicadores, né, de que a conversão no chat e-commerce é muito mais alta do que no e-commerce. Porque a pessoa está conversando com você, Paulo, quer fechar agora, me manda a foto do produto, me tira uma dúvida aqui, então agora eu fecho. Só que se você deixa ela 2 horas esperando no WhatsApp, porque você está atendendo alguém na loja, em 2 horas a pessoa já comprou ou já desistiu. É verdade. Então, eu vi muito que adaptar as tecnologias, mas também adaptar os processos de como atender. Equipe do digital, equipe do presencial, agora na volta, né?
Eu vi a transformação digital de 2 pontos, né? Primeiro, no começo eu vi muito aquela coisa do profissional de TI começar a participar das nossas reuniões de marketing e vendas. Né? Então, no passado tinha a reunião de vendas, de repente você via uns caras entrando e sentando no fundinho. Esse era o marketing, em 2008. Hoje em dia, quem entra, senta no cantinho e agora já está sentando do nosso lado é o cara de TI, que era o cara que antes arrumava o meu mouse e que agora ele está fazendo um negócio, né, e procurando entregar valor junto com a gente, né? Outra coisa também que eu vi muito foi, principalmente em multinacionais, mas acho que acontece muito aqui também, né? Através de ferramentas de ERP, por exemplo, a gente tentando fazer a informação fluir por dentro de toda a empresa, padronizando processos, padronizando gestão entre diferentes, né, multinacionais, empresas em diferentes países, para ganhar eficiência. Isso através de dados, né? Então, o financeiro vendo informações de marketing, vendo informação de pesquisa, vendo informação lá do pessoal de vendas também, né? O pessoal da produção, todo mundo vendo tudo e todo mundo conectado. Então, eu vejo esses 2 pontos da transformação que a gente ganhou muito com isso. Sim, e acelerou. Aquele meme, né, do post-it, quem acelerou a transformação digital? O CEO, o CIO, o Covid, né? Foi o Covid-19, né? Piada à parte, é uma verdade. Por quê? Porque se tornou urgente. Existe uma relação entre nice to have e must to have. Ou seja, isso aqui é legal de ter. Um dia a gente faz, tá? Bom, com sobrar orçamento, quando tiver um tempo vago, uma equipe ociosa, a gente dá para eles esse desafio. E existe o que eu preciso fazer. Né? Você falou que vem aí de uma área de indústria, você entende muito bem isso, porque na indústria, ou você mensura o resultado, senão você não tem investimento. Vamos inovar, vamos criar uma área aqui, uma equipe que vai fazer, o que eles vão fazer, o que eles vão entregar, não sei. E a gente não sabe, porque inovação é exploração, é tentativa e erro. Só que, quando você acerta, você gera uma entrega de valor muito diferente. Agora, é muito mais fácil investir em inovação no momento de bonança, quando você não depende do resultado daquele orçamento que, puxa, eu posso colocar isso como um venture capital. Paulo, está aqui, vamos estruturar um time, vamos fazer um projeto de inovação, que eu sei que com médio e longo prazo o resultado vai vir. Agora, eu não consigo mensurar a curto prazo o retorno disso. Quando eu estou num momento de crise, o que acontece? Eu tenho que fechar todas as torneiras. E aí esse orçamento para uma tentativa e erro de exploração, se eu não tenho a ideia já mapeada, o protótipo validado, a projeção de vendas, a projeção de redução de custo, ele não é um projeto concreto, não vai ganhar orçamento. Né? É verdade. Sem um ROI, um payback, não vem. Talvez por isso que algumas empresas de grande porte, como a Klabin, que você citou, estão trazendo algumas startups para dentro dela, porque já tem tudo isso que a gente está falando, né? Perfeito. Então, essa eficiência, orçamento enxuto, a natureza dela já é essa, né? E aí, quando você fala de inovação aberta e inovação fechada, é muito mais ágil e muito mais barato você usar a inteligência que está fora da empresa, sem ser um custo, né, para resolver problemas do negócio. Embora seja muito inteligente, você usar o conhecimento que está dentro de casa também. Só que aí são propostas diferentes. Dentro de casa, eu tenho especialistas que conhecem o processo, principalmente ele sabe por que as coisas não funcionam. O vendedor do balcão, ele sabe por que a cliente vai embora sem comprar. O operador do centro de distribuição, ele sabe por que o caminhão atrasa na hora de sair. Ele está lá, ele está xingando, ele está reclamando, ele está tentando corrigir de alguma forma, mas está muitas vezes limitado, porque não tem uma alçada, não tem uma autonomia, não tem uma ferramenta. A hora que você cria um programa de troca de informação, de uma comunicação interna, que promove uma inovação incremental de pequenos ajustes, não é criar um produto novo, não é ressignificar o mercado, como o Netflix fez. É um pequeno ajuste, é colocar a tampinha de Coca-Cola embaixo da máquina que vai inclinar meio grau a máquina de refugo, o refugo vai cair numa cesta, eu não preciso parar a máquina 2 vezes por dia. Cada minuto a máquina produz 20 peças. No final do mês, se eu fico com a máquina 40 minutos parada, quantas peças eu deixei de produzir? E eu coloco aquela tampinha, eu ganhei produtividade com o mesmo investimento. Eu estou apenas sendo mais eficiente.
Agora, quando eu olho para fora, para inovação aberta, consigo trazer profissionais muito mais capacitados, que eu não estou pagando, ele não é um funcionário meu, eu vou remunerar pelo sucesso da ideia, pela ideia selecionada, pela solução. Eu trago empresas, startups ou não, que já tem uma expertise, já tem uma vivência no segmento, e consegue chegar com uma solução pronta. Que internamente eu vou levar muito mais tempo, vai ser muito mais oneroso para eu construir. E essa solução pronta pode ser uma inovação radical, de eu atuar num novo setor de mercado. Pode ser um novo produto. É verdade. A impressão que a gente tem que a inovação, esses processos criativos, na verdade, né, dentro da empresa, muitas vezes eles são um pouco engessados. Talvez pela cultura organizacional, pela questão de, poxa, o gerente está aqui, o diretor está aqui. E quando você traz uma estrutura de fora, ela pode fazer isso com mais liberdade, talvez, né? E não sei, é isso que eu vejo um pouquinho, sabe, Alexandre? Muitas vezes a ideia do vizinho, né, ela vem com uma credencial. Né? Muitas vezes internamente a gente cria algumas barreiras, algumas crenças limitantes. E isso tem tudo a ver com cultura, né? Porque não adianta eu e você sermos muito criativos, sermos muito proativos, trago ideia, o nosso gestor falar, Paulo, agora não é hora. Alexandre, melhor não, isso aqui não é prioridade. Na quarta, quinta ideia, o que acontece com a gente? A gente desanima. A gente, né? Poxa, até tem uma oportunidade aqui, mas eu nem vou me dar o trabalho porque ninguém vai ouvir. Isso aqui não vai para frente. E dependendo do caso, a gente vira o hater, né? O cara que começa a apontar, tá vendo? Por isso que essa empresa não vai para frente, porque ela não sabe aproveitar essa oportunidade, porque isso aqui é um problema. É o cara que só aponta e reclama. Eu costumo dizer que todo hater, ele já foi bonzinho um dia. Ele só não foi ouvido. Já teve amor. Né? Porque geralmente o hater, apesar de fazer aquele barulho, aquela reclamação toda, ele tende a ter uma visão muito crítica das coisas. E quando você consegue converter esse hater para trabalhar para o negócio, cara, o ganho é gigantesco. Então, quando você entra com um programa de incentivo à inovação, onde as pessoas contribuem com ideias, com melhorias, obviamente que esse hater ele vai apontar, não vai funcionar, eu já vi isso, já tentei fazer isso, ninguém me ouviu. Só que quando ele vê os pares sendo premiados, porque as coisas funcionam, estão sendo implantadas, o cara ganhou uma carta de crédito ali da empresa, ganhou uma viagem, ele, opa, eu quero tirar vantagem disso, como é que eu performo? E toda aquela reclamação que ele apontava o dedo, ele começa a imputar num sistema, seja ele de papel ou tela de sistema, tá? Mas num mecanismo, num fluxo de ideias. Ele não está mais criticando, ele está fazendo uma análise apontando melhorias, apontando soluções. Então, mesmo o hater, ele pode trazer muita solução. Só que a empresa precisa ouvir, abrir canais de comunicação para que isso possa fluir. Então, voltando um pouquinho no que você falou no início, né, sobre uma comunicação fluida, e por isso a importância do marketing nesse processo de cultura de inovação. Porque o marketing, assim como o RH, vão cuidar da cultura, vão cuidar da comunicação das pessoas, vão cuidar para que as coisas não morram, não fiquem sem feedback. Tá? Então é uma missão que o marketing passa a assumir dentro das empresas para dar voz ativa. Seja uma estrutura vertical ou horizontal, o marketing tem essa missão de carregar os pacotinhos de informações e distribuir para quem precisa, né? É verdade, a cultura de inovação e a transformação digital, elas andam muito juntas, apesar da cultura não ser ferramenta, né? Mas a ferramenta, ela acaba ajudando muito a gente, né? Sim. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi algumas pessoas falando, olha, eu gerencio uma empresa olhando há 5 anos para frente. E eu ouvia isso, eu falei, cara, como é que ele faz isso? Né? É muito fácil falar, é difícil você me faz. Hoje em dia eu já consigo entender como se faz isso, né? Através de dados, né? Criando cenários, olhando para o retrovisor para eu tentar imaginar onde eu estou indo para o futuro, né? Sabe que semana passada, numa reunião interna aqui na TOTOS, a gente estava discutindo sobre isso, né? A gente tem o fundador, que hoje já virou presidente do conselho, e ele vinha aqui em Curitiba, fazia um evento e tal, e ele era um visionário, né? A gente fala, puxa, mas como que a gente vai trilhar esse caminho até lá? E semana passada eu falei, olha, hoje eu uso no meu discurso comercial o que o Laércio falava há 5 anos atrás aqui no evento. Né? Ou seja, ele estava enxergando o nosso dia a dia. E esse é o papel do líder, do gestor, ele olhar o mercado 5, 10 anos para frente. Qual que é a angústia dele? Fazer com que o seu corpo de líderes e os colaboradores acompanhem esse ritmo.
que eles possam acompanhar e colocar isso no dia a dia, porque é difícil. Aí o cara faz curso fora, ele segue guru, ele lê livro, ele faz curso de imersão, ele volta para a empresa, faz um evento, discursa para todo mundo, as pessoas ficam encantadas, na segunda-feira está todo mundo fazendo o que sempre fez. Porque cultura não é da noite para o dia. Cultura é exemplo da liderança, é você municiar eles de condições, de ferramenta, de instrumentos, da autonomia, empoderar as pessoas para poderem fazer a diferença. Né? Porque senão você também coloca só a ferramenta pela ferramenta, não funciona. É chique, é legal, a tecnologia tem todo um sex appeal, né? Você coloca na rede social, mas não funciona. Se não gerar resultado no final do dia, é aquilo que a gente falou no começo, né? Primeiro resultado. O como eu vou construir o resultado é tática. E se eu tenho instrumentos, se eu tenho ferramentas que me tornam mais eficiente nesse processo, é uma boa tática utilizar essas ferramentas. É onde entra o marketing digital, onde entra a digitalização dos negócios. Puxa, eu vou vender pela internet, eu vou ter uma comunicação digital entre os meus colaboradores, eu vou digitalizar processos que são hoje em papel para ganhar agilidade. Então, isso ajuda na entrega de resultado, é uma boa ferramenta, um bom instrumento. Então, passa a incorporar a tática que vai entregar a estratégia. É verdade, eu acho que ter um objetivo claro, ter uma estratégia clara, a gente está falando tanto de propósito, né? Então ter um propósito claro ajuda muito a gente, sabe, a ler essas informações, a utilizar essas ferramentas para um fim, né? A gente ouve tanto que, poxa, dados são novo petróleo, mas, poxa, se você me der um galão de petróleo, eu vou fazer o que com isso? Não consigo refinar. É um ótimo ponto, Paulo. A gente já viu muito o slide bonito disso, né? O dado ao novo petróleo, mas eu não lembro o nome do autor, tá? Mas eu li uma frase que ela tem que ser usada junto no mesmo slide. Nem todo dado está pronto para ser bebido, para ser consumido. Eu não lembro o nome do autor que eu li isso. Mas ele fala, olha, o dado realmente, ele é um novo petróleo, existe muita riqueza aqui. Agora, se você não souber, primeiro, validar, para saber se ele é um dado válido, se ele é um dado confiável, tá? Como ele foi coletado, se não existe viés, se ele não foi bagunçado no meio do caminho. Se você não consegue colocar uma inteligência para analisar isso e tirar uma informação de valor, ele é dado. Ele é um bando de dados e não um banco de dados, né? Não, perfeito. Eu vejo muito isso. A gente olha aqueles dashboards maravilhosos e, tá bom, o que eu estou olhando? Que insight eu tiro daqui? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Porque, no final das contas, eu acho que a gente também está aprendendo um pouco, né, como trabalhar com isso. Então, a gente não sabe, peraí, o que eu estudo? Eu estudo dado, porque tudo é dado e tudo é negócio. Então, eu estudo negócio, eu estudo dado, eu estudo cultura, para onde é que a gente vai e o que eu faço, né? Olha, recentemente eu gravei um podcast com um fornecedor que virou amigo, né, o pessoal da Driva, e o Patrick, o CEO da Driva, ele falou, olha, tudo consiste, Conte, na pergunta correta. A resposta ela é relativamente fácil a hora que você tem o dado. Pode ser mais trabalhoso de você extrair a resposta, mas ela está ali no meio. Agora, se você não souber fazer a pergunta, você não vai ter uma boa resposta. A melhor resposta para uma pergunta mal feita não vai te levar a lugar nenhum. Vou te dar um exemplo bem, bem prático, né? Se for de dashboard, de indicadores, você pega uma área de vendas, de varejo qualquer, tá? Tá olhando o quê? Volume de vendas, estoque versus receita. O quanto você está comprado, o quanto você vendeu, o quanto você rentabilizou esse investimento. Considere que nos últimos meses você comprou pouco e você vendeu muito. Isso é bom, certo? Você vendeu com uma boa margem, então o indicador vai ficar lá em cima, vai ficar verdinho, bonito. Só que o que acontece? Você rentabilizou bastante porque você vendeu o que você tinha em estoque, você comprou pouco, você não aumentou o teu estoque. Então você trouxe muita receita e despendeu pouca despesa, você comprou pouco. A curto prazo, excelente. Virou o mês, você tem um indicador vermelho que você tem ruptura, porque você não repôs o teu estoque, que leva 20 dias para o caminhão chegar na doca e abastecer. Então, você está preocupado em fazer o número bonito do trimestre, só que virou o mês, você deixou de vender, porque ruptura de estoque. Você não tem produto para colocar na área de vendas,
tem demanda, o consumidor está chegando na loja, está demandando o produto e não tem. É o que a gente está vendo um pouco aí com a bagunça logística, né? Falta de chip, falta de uma série de peças em vários mercados, não tem videogame, não tem carro. Por quê? As pessoas chegam numa concessionária, chegam numa loja, quero comprar um carro, quero comprar um PlayStation 5. Não tem. Back order. Isso também é muito negativo. Só que quando você tem uma situação de crise, é justificável, né? Quando você tem um mau gerenciamento, porque você está olhando um único indicador de rentabilidade, é imperícia. No mínimo é imperícia. Por quê? Porque é o indicador melancia que a gente chama. Ele é verde por fora, sucesso de venda, e vermelho por dentro. Eu tenho que analisar o meu nível de estoque, eu tenho que analisar o tempo médio de entrega, qual a minha previsão de venda para o próximo mês, para o próximo trimestre, para entender se eu estou abastecido o suficiente, com um preço médio razoável, para vender bem. Senão eu faço o número hoje, entrego, ganho um prêmio na empresa, né? Fico bonito na foto, e nos próximos 3 meses eu vou apanhar porque não tenho produto para vender. É verdade. Gestão é um desafio e vai continuar sendo com ou sem ferramenta, né? Mas o que a gente vê, até mesmo em empresas grandes, né? É muito comum, acho que todo mundo já passou por isso. Da gente ter, por exemplo, uma conta no banco ou uma conta de celular e a operadora ou o banco entrar em contato com você para tentar te vender alguma coisa que você já tem. Sim. Você entende, poxa, a informação está em bancos de dados diferentes, talvez são empresas diferentes, mas, poxa, uma empresa tão grande, como é que faz isso, né? Imagine, até mesmo o CRM é uma base que você percebe que não está integrado com a base financeira. Veja, estou falando de um Itaú, às vezes estou falando de grandes empresas, e a gente que é empresa pequena, como é que a gente faz para organizar a nossa casa, né? Dá a impressão que é mais fácil, mas será que é tão mais fácil assim? Sim, talvez seja mais difícil pela falta de experiência, pela falta de maturidade quando você está no início, quando você está num negócio menor, mas é muito mais fácil porque você tem menos informação e você está no início do processo. O que é difícil é você arrumar um legado, né? Porque o legado não é só o dado bagunçado, não estruturado, não padronizado, é a cultura das pessoas fazerem daquela forma. Então, se você começa pequeno, mas começa organizado, o teu crescimento ele tende a ser muito mais confortável ao longo do tempo, porque você vai conseguir usar aqueles dados, aquelas informações como recurso para o teu próprio crescimento. Você vai ter um CRM bem estruturado, bem alimentado, né? Eu já tive situação de empresa de telefonia me ligar, olha, você não pagou tua conta, né? Eu não sei, minha esposa é quem paga a conta, não sei. Mas vem cá, venceu há 2 dias, você está precisando de tanto dinheiro que você está me cobrando já hoje? Já está fazendo a recuperação de pagamento hoje? Eu não sei. Mas você pagou a conta? Eu falei, não sei, minha filha, não sei. Você deveria saber, né? Mas é uma empresa terceira de cobrança, a gente entende. Mas olha o custo operacional que isso gera, olha o custo de transtorno para o cliente. Agora, se você tem um bom CRM, você consegue trabalhar quem são os bons pagadores, quem são os mais maus pagadores, quem tem potencial para comprar mais, fazer um upsell, isso é inteligência de dados. E aí, quando a gente está falando tanto de cultura, né? É a cultura do data-driven, de você ter um drive, você ter uma tomada de decisão orientada a dado. Mas tem que fazer o feijão com arroz, tem que organizar o dado, tem que ter o dado lá no RP, no CRM, tem que alimentar. Puxa, não tem o RP, não tem o CRM, mas tem planilha, Excel, não tem, usa o Google Sheet de graça. Hoje não tem mais desculpa. Não sei mexer no Google Sheet, tem curso no YouTube que também é de graça. Basta querer. É verdade. Eu tive recentemente um probleminha com um chatbot, né? Então eu estava tentando arrumar a televisão aqui de casa e toda vez que eu tentava acessar, dava um ops, por que ops, né? É o robô tentando ser humano, né? Exato. E sendo tão ruim o atendimento como humano. Depois eu liguei e eu fui mal atendido da mesma forma. Então não sei para onde eu corro mais, sabe? Mas a impressão que eu tenho é que a gente está indo muito para isso, né? Para a inteligência artificial. Só que a impressão que eu tenho é que a inteligência artificial é só chatbot, né? Então faz essa coisa meio rasa, meio mal feita, que me dá esse atendimento horrível, né? Essa experiência de usuário muito ruim, e eu tenho, sinceramente, a impressão que é só para economizar dinheiro, não é para me entregar nada demais, tá? É mais ou menos isso, Alexandre? Vocês trabalham com inteligência? Não deveria ser, tá? Não deveria ser, mas o chatbot, ele é um nível, né? É uma camada ali de aplicação de uma inteligência artificial, tá? A gente acaba sendo muito comum porque realmente foi uma solução simples que popularizou rápido, né? Eu lembro que eu chegava a conversar com chats, né? Com botzinhos lá no ICQ,
em 98, 99, Caramba. e já tinha alguns experimentos ali de bots. Claro que não tão espertinhos quanto o de hoje, mas você vê, ops, não está te resolvendo. Por quê? Fugiu do script. Ele ajuda muito num dois desvios padrões, né? Ou seja, a maioria das perguntas vão ser essa, vai ter a resposta pronta, com agilidade. Mas quando você tem uma situação que foge do padrão, você tem que direcionar isso para um outro atendimento, muito provavelmente humanizado, que vai conseguir trabalhar no detalhe, na exceção, aquele caso. Né? A grande massa, o grande volume, ela vai atender. Tá? Porque são dúvidas simples, que às vezes é um cadastro, né? Então o chatbot ele consegue resolver. Mas a inteligência artificial vai muito além disso. Eu costumo brincar que eu sou o Mr. M do marketing, né? Eu desmistifico alguns termos bonitos que a gente cria. Inteligência artificial nada mais é do que um nome marqueteiro, né? Para estatística automatizada. É um processo onde eu rodo um teste estatístico a cada atualização de registro, a cada novo cadastro, a cada atualização de campo. Então, eu tenho uma informação nova, eu recalculo tudo de novo. Então, aquilo que a gente usa o software estatístico lá na academia para fazer a pesquisa científica, ou muitas vezes era feito na mão, em cálculos ainda, ou em planilhas, né? Você tem plataformas de inteligência artificial com poder computacional que conseguem trabalhar um Big Data, né? É fundamental que você tenha muito dados, tenha um volume grande de dados, para alimentar esse grande poder de processamento, para ficar rodando teste estatístico a cada atualização. Vai mudar 0,0 alguma coisa, mas está sempre atualizando. Na prática, isso funciona o seguinte, respondendo até a tua pergunta, se a gente trabalha com isso. Hoje a TOTUS tem uma plataforma de inteligência artificial, tá, que foi criada num laboratório de inovação lá no Vale do Silício. A TOTUS tinha um lab lá. Hoje esse lab está na Carolina do Norte, a gente já migrou para a Costa Leste, e a Carol nasceu lá. O que é a Carol? É uma plataforma de inteligência artificial que ela faz desde análise de reconhecimento facial, para fazer um registro de ponto. Então, pega o celular, e a gente vendeu muito isso na pandemia agora, as pessoas foram trabalhar em casa, e as empresas tiveram uma dor que elas não tinham. Como é que eu faço o registro de ponto se a pessoa não está aqui na empresa? Uma maquininha de colocar o dedo, não tem mais o cartão, é o dedo, né? Mas ainda está físico na empresa, mas as pessoas não estão aqui. Um aplicativo no celular, mas aí o cara bate, eu não sei se ele está em casa, ele pode estar na praia. Data, hora, geolocalização e reconhecimento facial para validar o movimento, né? Ou seja, uma foto não vai resolver. Então, análise de dados em cima de puxa, eu conheço a sua foto, Paulo, eu sei que você é você, dentro do modelo estatístico, verdadeiro ou falso para autenticar. Isso é simples, tá? O modelo mais avançado, a gente consegue saber que o Paulo, eu como teu professor, vou dizer, olha, melhor aluno, de longe, disparado, nem vou dar atenção para ele, porque ele vai sozinho, vai se formar, vai ganhar prêmio aqui na faculdade. Chega no final do terceiro ano, você tranca a faculdade e você vai embora. Nossa, o que aconteceu com o Paulo? Achou boring demais, o curso estava muito fraco, ele foi para uma faculdade que é mais forte. Porque eu, humano, eu tenho um viés de leitura. Eu vou dar mais atenção para o aluno que está com dificuldade, e aquele aluno que está indo bem, que tira notão, Paulo, não precisa de dar atenção, né, cara? Você funciona sozinho. Só que você não quer funcionar sozinho, você quer aprender, você quer subir o sarrafo. E você tem um grande amigo que estudou desde do pré com você, era muito mais nerd do que você, faz o mesmo curso numa outra faculdade, você tira 9,5, 10, ele tira 5,5, 6. Opa, aquela faculdade é mais puxada do que a minha. É para lá que eu vou, eu quero ser um profissional melhor, não quero tirar 10, eu quero aprender mais. Se o fulano, que é crânio pra caramba, tá tendo dificuldade lá, é porque o sistema de ensino lá é mais puxado, né? Lembra do puxado que nossas mães falavam, né? E eu, como professor, não consigo medir isso. Você está insatisfeito com a minha aula porque você está tirando nota boa, você está avaliando no máximo, mas você está insatisfeito porque não está contribuindo para o teu crescimento profissional. O que a máquina consegue analisar? Estatisticamente, alunos que nessa disciplina, ou nesse conjunto de disciplinas desse curso, têm um deslocamento que a gente chama de distância oblíqua, né? É a distância do teu valor em relação à média de uma turma. Então, quem tem mais de 25% de distância da média da turma, são os outliers, seja para baixo ou para cima,
esses caras que vão ter dificuldade. Eles tendem, nos próximos 6 meses, trancar a matrícula. Por quê? Porque são alunos que estão achando que a faculdade está fraca. Quando que eu descubro isso? Quando você não volta para fazer matrícula, quando você pede transferência, tarde demais. Só que eu tenho 2 eventos, e eu olho para trás o dado de quem pediu a transferência, quem não renovou matrícula, como essa pessoa se comportou. Eu vou descobrir que existe um percentual de alunos que naquela disciplina tirava nota alta, tinha alta frequência nas aulas, mas abandonou. E você começa a se comportar próximo desse modelo, a estatística ela fala, olha, você tem um risco de perder esse aluno. Né? Então, isso é o que a inteligência artificial faz. Ela analisa modelo estatístico e cada registro, cada indivíduo, se está perto ou se está longe. Nesse exemplo que eu decupei aqui, do aluno que abandona, o modelo estatístico ele é ruim, eu tenho que fugir dele. Então, eu vou te chamar, Paulo, vamos fazer aqui, vamos puxar a aula do 5º período, do 6º período para você, eu aumento a dificuldade, te coloco com uma turma mais avançada, e você, opa, essa faculdade agora melhorou. Né? Vou fazer isso para todo mundo? Não, para todo mundo, para a grande maioria, é como um chatbot, vai atender o feijão com arroz. Mas para esse outlier aqui, que tem um comportamento diferente, um alto risco de abandono, eu vou fazer uma grade diferente, eu vou tratar as exceções. Quando a gente vai para um varejo, o que é meu modelo? É aquele cliente que tem alta frequência e alta intensidade de compra. Ele compra muito e toda semana ele está aqui na loja comprando. Tem um perfil já de cliente. Perfil excelente. E a pergunta é, como é que eu faço para que outros clientes também se comportem como ele, que venha toda semana aqui e gaste 5 mil na minha loja. Não venha uma vez por semestre e gaste 2 mil. Né? Eu tenho a cliente que vem todo mês e compra uma blusinha de 50 reais. Eu tenho uma madame que chega aqui e compra 15 mil reais, mas vem uma vez por ano. Os dois são bons? São. Agora, o que é o ideal? Quem vem gasta 5 mil todo mês. Alta frequência e um ticket médio alto. Como que ele se comporta? Houve uma promoção que converteu, é uma loja perto de casa, quais são as variáveis que entregam uma mudança de comportamento? Isso que eu vou tentar fazer, vou replicar para os demais. Aí, ou seja, é análise de dados com inteligência, usando a ferramenta com inteligência, no caso artificial, para gerar resultado no final do dia. É verdade. Conte, aproveitando, a gente está chegando próximo aos últimos 10, 12 minutos aqui, queria uma dica sua. Para onde tudo isso vai? Como que a gente faz para continuar competitivo? Porque a gente tem inteligência artificial, data-driven, uma série de informações, negócios, dados. O que você está vendo? Para onde está tudo isso está indo? Né? Para onde estamos convergindo? Vamos lá, é difícil fazer futurologia, tá? Se você me perguntar para onde vai, sinceramente, não tenho a mínima ideia. O que é importante? A gente continuar indo. Tá? Agora, o que a gente consegue entender de indícios? Que a gestão está ficando muito mais madura. Isso é verdade. A tomada de decisão está coletando cada vez mais dados para minimizar riscos, né? Para ser mais assertivo. A gente entende que existe um aumento de maturidade não só do gestor da empresa, mas também do consumidor, que está muito mais esperto, está municiado no celular. Espera aí, deixa eu procurar, estou dentro da tua loja, estou procurando informação na internet, olha, esse produto não é exatamente isso, ou está mais barato em outra loja, mas ele faz tal coisa, o vendedor não sabe. Né? Então, assim, acho que a digitalização ela vem para empoderar muitas pessoas, independente do papel social. Para onde a gente vai, cara, espero que para um mundo melhor. Tá? A gente vive hoje aí um momento de chatice de LGPD, eu brinco assim, poxa, o mundo está ficando chato, mas é papel do governo cuidar da gente enquanto a gente é imaturo. Hoje a gente vai numa loja, a gente fala o CPF em voz alta, sem preocupação com a privacidade do nosso dado. É verdade. Eu critico muito não a privacidade, mas a prioridade pela privacidade em relação à moral. Aí é ética e filosofia, tá? A gente começa a viajar, finalzinho. Mas será que eu deveria estar naquele lugar onde você tirou uma foto e eu apareci? O que a gente vai fazer é cobrar, você não tem o meu direito de uso de imagem, Paulo, você não pode me exibir aqui. Mas se eu estou num lugar fazendo coisas corretas, qual o problema? Né? É muito mais moral do que de privacidade. Mas a gente precisa ter cuidados, e aí a gente tem com uma legislação para cuidar do uso dos dados. Então, de novo, é para uma imposição legal, mas a gente está aumentando a maturidade. Quando a gente vai para daqui 5, 10, 15 anos, talvez a gente tenha uma consciência maior que o meu dado, o meu comportamento,
não só o dado sensível, mas o dado que me representa tem valor. Facebook sabe disso há muito tempo, né? Aquela história que se você não é cliente, você é produto. E tudo bem ser produto, né? A gente gosta. Lembra da história da Cambridge Analytica, quando vazou os dados? O Zuckerberg falou, gente, mas eu não tenho culpa de nada. Não... As pessoas concordaram. Que concorda comigo, Paulo? É uma necessidade existencial a gente saber a nossa profissão da vida passada. Eu tenho que conceder o acesso aos meus dados, o login e tudo mais para um aplicativo que vai me dizer que eu fui um cigano nômade na vida passada. Existe uma troca de valor. Alguém percebeu o valor porque os amiguinhos estão postando, eu também quero postar. Mas não percebe o valor de informação que está entregando para quem está do outro lado. Que consegue fazer uma análise que, olha, Paulo, você reage diferente do Alexandre diante de uma mensagem ou de uma notícia específica. E aí todo aquele modelo estatístico, o que a Cambridge Analytica fazia era conduções de discussões políticas com temas totalmente aleatórios. Maltrato aos animais. Não está falando de partido, de candidato, de nada. Mas isso vai gerar uma bola de neve que o Paulo começa a defender o partido A ou o candidato B, porque na cidade dele houve um caso de maltrato aos animais. E aquela notícia nem precisa ser verdadeira, pode ser falsa, é mais fácil, você cria, e você dá o estopim, porque você conhece o comportamento. Aí a gente fica profundamente chateado, para a gente ir para os finalmente, porque eu estou sendo manipulado, aí eu não gosto. Mas quando eu recebo ali a profissão do cigano nômade, né, eu fico satisfeito. Por quê? Porque eu não tenho consciência do valor que esse dado tem. Então a gente precisa amadurecer. E a gente está indo para um caminho onde as pessoas estão ficando mais maduras no uso dos dados, estão empregando isso com mais facilidade nas empresas. Em paralelo, está ficando mais barato, né? Então mais ferramentas, mais instrumentos, e isso pode ser usado para o bem e para o mal, depende de nós. Mas o dado está aí, e a gente está aprendendo a como lapidar ele para beber, para usar. Né? É verdade, é verdade. Bom, Conte, a gente está indo para o final aqui, tá? Por favor, se você quiser, eu vou aproveitar aqui, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de podcasts, tá? Então eu acompanho o The Daily do The New York Times, eu acompanho o Jovem Nerd há uma década já, e eu agora, mais recentemente, eu comecei a acompanhar o seu podcast, que é o CondeCast, tá? Obrigado. Então, acompanhei ali, eu ouvi todo o podcast sobre dados, entre outros, tá? E se você quiser fazer uma indicação de alguma outra fonte de dados que você gosta de beber, que você gosta de acompanhar, fique à vontade. Olha, eu ainda gosto do bom livro, né? Apesar da correria ultimamente não permitir aquele momento de tranquilidade, de sentar, de ler um livro. Na época de mestrado eu li bastante livro, artigo científico e fiz um intervalo assim, sem ler muita coisa na sequência. Estou voltando a ler de um tempo para cá, mas com filho pequeno, com rotinas, com trabalho de crise, de pandemia, isso está um pouquinho mais difícil. E o podcast, eu também sou fissurado nesse formato, porque hoje eu aprendo, eu escuto um podcast, eu aprendo sobre conhecimentos diversos lavando louça, no trânsito, dirigindo e nas mais diversas atividades, né? Então é um formato que eu sou consumidor há muito tempo, me tornei produtor de conteúdo no formato, porque é uma questão de tempo. Eu analiso que é uma relação que quanto mais você escuta, mais vontade você quer de também contribuir com essa podosfera. Obviamente que nos últimos 2, 3 anos, muitos canais, né, de televisão, a mídia pesada começa a falar mais sobre isso, começa a se converter e criar conteúdos, o que novo é muito bom para a democratização do acesso. Isso há 16, 15 anos atrás, você tinha que ser nerd para achar o RSS, para seguir, ou ouvir pelo browser. Hoje você tem agregadores, você tem o Spotify, você tem um Apple Podcast que distribui isso com facilidade. E para não recomendar apenas o meu, o CondeCast, né? Sou ouvinte aí do Nerdcast há muito tempo também, acho que é a grande referência para quem produz e para quem ouve. A minha esposa, que não é muito chegada em podcast, ela escuta porque tem as aulas de inglês ali, tem os conteúdos de inglês, que são bem bacanas, então a gente escuta isso na viagem. Mas tem um muito legal de carreira que eu gosto de ouvir, de acompanhar, que é o CBN Professional, né? Que é um quadro que nasceu na programação ao vivo do rádio, e as rádios, né, já aprenderam a fazer podcast há muito tempo, e hoje ela empacota isso e distribui num seguidor, num agregador. Então, você tem ali gestores, donos de empresas, empreendedores,
Tem conteúdo de mais ou menos 1 hora, 50 minutos, muito rico, uma bagagem muito boa, uma produção fantástica. Fica a dica aí do CBN Professional. E para quem gosta de gestão e de marketing, né, vamos fazer o jabá de casa, segue o ConteCast também. Certo. Então, Alexandre, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Todo mundo que seguiu a gente aqui, o Rodrigo Padilha, o pessoal da Brad novamente, toda a comunidade da Red Hook, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. E eu encontro vocês na próxima quarta-feira novamente aqui nas plataformas da Red Hook, tá bom? Obrigado, Paulo. Estou olhando o chat aqui agora, o Rodrigo, o Fernando, o famoso Nicolas Cage, meu amigo de longa data. Né? O Rodrigo está falando aqui que a gente precisa torturar os dados, ele tem que torturar, e quanto mais você torturar o dado, ele fala, ele conta, tem muito para contar. E acho que essa é a provocação, a gente, como colocar o dado no nosso dia a dia. O discurso é bonito, né? Mas a gente sabe que na prática é difícil, mas tem que sentar um pouquinho, planejar e agir. É verdade. Então, pessoal, boa noite para vocês, um abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado.